Vamos lá? Ó, deu até um fade out. DJ Dilson tá ficando cada dia mais profissional nessas lives. Gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de produto, né? Mais um encontro aí das nossas sextas-feiras. Para quem não me conhece, está vindo pela primeira vez, eu sou a Nath, sou gerente de produto aqui do Evo. Conduzo essas lives aí todas as sextas, junto com o Dilson, que é meu líder, diretor de produto aqui, diretor da equipe de produto. E a gente vai falar hoje sobre os nossos recursos de treino online, né? A gente sabe, né? Não vou ficar chovendo no molhado aqui, que né, a grande maioria das regiões aí está passando por um momento muito difícil relacionado à pandemia novamente, né? Estamos tendo aí um déjà vu do ano passado, parece que nunca acaba. E está sendo, obviamente, muito desafiador, mais uma vez, né? Com ter que fechar, enfim, ou restringir muito o funcionamento. Então, a gente resolveu fazer essa live para recapitular coisas, né? Muitas coisas que a gente já falou ao longo do ano passado, que a gente implementou ao longo do ano passado, inclusive, né? Pensando aí em todas as adaptações que as academias precisaram fazer. Mas para a gente relembrar e também para compartilhar coisas que a gente aprendeu aí ao longo desse ano, né, de boas práticas, de coisas que funcionaram, cases que os clientes trouxeram para a gente e que deram muito certo, para que vocês que ainda não implementaram ou que já implementaram e estão querendo melhorar aí o serviço, consigam realmente aprimorar essa maneira de continuar aí servindo o seu cliente, né, atendendo o seu cliente de maneira remota e cumprindo aí com todos esses desafios aí que a gente tem com esse período aí de fechamento e de restrição, né? Então, antes de eu passar a bola aqui para o Dilson, só os nossos recadinhos iniciais de sempre. Estamos gravando a live, ela fica disponível depois para vocês, tanto por e-mail quanto na página de login. A gente sempre deixa uns dias lá o link do vídeo para vocês assistirem de novo, se vocês ficaram com dúvida em alguma parte, ou o que é muito legal, compartilhar com a equipe de vocês, caso alguém não tenha conseguido entrar aqui hoje, para que essas pessoas estejam todas alinhadas aí com a estratégia que você vai criar para suas aulas online, para os seus treinos online, tá? Nosso grupo do Telegram, que eu gosto sempre de lembrar, a gente tem uma discussão muito legal lá no Telegram. Deixa eu achar o link aqui. Acabei de colocar aí, Nath. Olha, nossa, tá ligeiro. E é um grupo que a gente usa para trocar ideia mesmo e discutir todas as questões, os desafios e tal, e também manter vocês informados de todos os materiais, os webinários, as lives, os lançamentos de produto. A gente acaba centralizando bastante informação lá. Então, quem não participa ainda quiser entrar, está super convidado, é só acessar aí pelo link. Certo? E acho que de recadinhos só tenho isso por enquanto. Vou passar a bola aqui para o Dilson, para ele mostrar para a gente aí como a gente explora esse universo de prescrição online, treino online, aula online e tudo mais. Bora lá, Dilson. Show de bola. Boa tarde, então, oficialmente todo mundo, né? Boa tarde, Brasil, como o nosso bordão, o meu bordão de costume, na verdade, né? Prazer de novo estar aqui. Infelizmente, de novo nesse momento bem delicado, né? Fizemos um ano de pandemia oficial no Brasil, né? De quarentena oficial no Brasil. Foi junto com o meu aniversário nessa semana, então para mim foi bastante marcante. E de novo a gente volta aí, né? Como a Nath lembrou, a ter essas restrições mais severas. E aí, por isso que essa semana a gente, na nossa reunião, decidiu trazer para vocês esse lembrete, né? Rememorar aí com vocês, relembrar essas funcionalidades que o Evo tem, que já podem ajudá-los, né, de novo nessa fase de restrições aí, academias em muitos estados tendo que fechar, né, novamente. E também trazer uma novidade, né, que a Nath não enfatizou tanto ali, que é uma funcionalidade que a gente saiu correndo aqui para fazer. Foi um pedido de muitos clientes ao longo desses últimos 10 meses, aí, desde que as academias retornaram, ou desde que, na verdade, os nossos clientes começaram a usar melhor essas aulas virtuais, que é a nossa biblioteca, que agora vai estar disponível dentro do Fit. Eu vou falar isso lá no finalzinho, então vai dar tempo aí do pessoal que mais retardatário, que chega atrasado aí na live, vai dar tempo de todo mundo pegar. Então, qual vai ser a agenda aqui do dia? A gente vai começar
explorando mais a questão das aulas virtuais, aulas online, como colocar isso dentro do Evo, alguns detalhes de configuração que podem ser importantes para vocês que estão fazendo essa transição agora, acabaram de fechar e estão tendo que fazer essa transição entre as aulas que estavam sendo presenciais, passar tudo para online ou uma parte delas, o que você tem que tomar cuidado na hora de configurar isso dentro do Evo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aquele controle nosso de ocupação para aqueles que ainda estão abertos, mas com certeza com restrições aí, como manter as restrições bem controladas, com controle de acesso e com QR Code pelo aplicativo. E no final a gente vai falar dos exercícios e prescrição de treino que dá para a gente fazer também em massa, colocando vídeos, imagens, para o seu aluno poder fazer o treino sozinho na casa dele. E é um assunto que já vai emendar com a novidade que eu falei para vocês aí da biblioteca. Tá legal? Então hoje, diferente das lives que a gente faz mais de lançamento, o foco principal aqui vai ser explorar o Evo junto com vocês. Então eu vou mostrando as telas. A ideia é que vocês possam aproveitar esse espaço também para tirar dúvida, para compartilhar experiências que vocês tiveram ao longo desses últimos meses aí, colocando as aulas de vocês nesse ambiente virtual e que seja um momento aqui colaborativo que a gente consiga construir juntos, tá? Então, por favor, mandem as perguntas no chat, vocês já estão acostumados. Aqui embaixo no Zoom mesmo, vocês encontram o botãozinho do chat, vocês podem mandar mensagem, algumas eu consigo até pescar aqui na hora, outras eu vou parar aqui, a Nath vai falando para mim, e a ideia é que a gente possa interagir bastante, tá? Então, tanto os nossos clientes que estão aí, o pessoal do time W12 também que está aí, interage com os clientes o dia inteiro, aproveita também, manda pergunta ou manda comentários aí para enriquecer esse nosso encontro. Tá legal? Então, vou mudar a tela agora aqui, vou compartilhar com vocês o Evo, vamos lá. Aí você me avisa quando estiver aparecendo, Nath. Já está. Maravilha. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, a gente vai começar aqui falando das aulas virtuais, que foi algo que a gente incentivou lá em abril do ano passado, né? A gente correu também naquela época para fazer essa funcionalidade, para atendê-los naquele momento difícil, e ela voltou a ser bastante importante agora. Então, para quem ainda não conhece, né, a gente tem toda a grade de atividades dentro do Evo, essa grade nova. Tem alguns clientes nossos que ainda não estão usando, né, que ainda conhecem só aquela grade do passado, a primeira versão que a gente tinha no Evo, mas aqui você consegue colocar todas as suas atividades, seja as aulas, ou o que a gente chama de serviços, né, como uma avaliação física, uma avaliação nutricional, uma massagem. Então, atividades que são pontuais ou recorrentes, você consegue colocar tudo aqui. E onde você configura isso, né? A gente tem aqui dentro do seu administrativo, lá a opção atividades. E aqui você vai começar a colocar tudo isso dentro do Evo. Então, você tem aqui pelo nome da atividade, você consegue selecionar a cor, né, para diferenciar uma da outra. Inclusive, essa cor, mais para frente, vocês vão ver, a gente está refazendo toda a parte de agenda para o site, para você divulgar para os seus clientes. Essa cor vai ficar extremamente importante para você diferenciar isso para o seu cliente. E aqui você tem o grupo de atividades a qual ela faz parte, tá? Então, vou pegar aqui uma que já existe, mas vocês começando uma atividade do zero vão ter as mesmas opções. Eu vou pegar essa aula aqui que eu criei, que é o Body Combat gravado. Então, esse é um primeiro comentário, pessoal. Muita gente já tem as aulas gravadas que aconteceram ano passado, né? Naquele momento que muita gente investiu nisso. Então, é legal você fazer esse repertório de aulas gravadas, talvez até colocando algumas delas na grade, distribuindo uma por dia, mas também é legal você fazer as aulas ao vivo, porque o engajamento é diferente, né? A aula ao vivo traz uma proximidade maior entre o seu cliente e o professor que ele já está acostumado a ver dentro do seu espaço. Então, não deixem de tentar fazer as aulas ao vivo, mesmo que num volume menor. É possível que você mescle esses dois tipos de aula na sua grade, né, agora à distância. Então, você pode, por exemplo, deixar as aulas virtuais gravadas para um determinado plano e as ao vivo para o outro, ou se você quiser liberar para todo mundo, você pode deixar uma aula gravada por dia lá para a pessoa poder fazer a hora que ela quiser e aquelas aulas ao vivo em outros horários determinados, tá? Para quem tiver dificuldade em como colocar essas aulas dentro do YouTube, né, as aulas gravadas dentro do YouTube, a gente tem um vídeo que a Raquel preparou para vocês, que já está disponível há bastante tempo,
Eu vou pedir para a Nath colocar aqui no nosso chat, tá? Depois, quando a gente terminar de falar aqui, se tiver muita distração, ela coloca de novo. Mas é legal vocês salvarem aí, depois consultarem esse vídeo, ele tem uns 4 minutinhos, e ela explica com bastante detalhe como vocês sobem, como você marca o vídeo, se você deve deixar ele listado ou deve deixar aberto, enfim, tem vários detalhes lá para vocês usarem. Principalmente para as aulas gravadas, o YouTube é uma excelente plataforma, primeiro porque vocês não vão pagar nada, dá para deixar os vídeos bem organizados, e com a grande vantagem do vídeo aparecer dentro do aplicativo. Tá? Então, quando o seu cliente abrir o aplicativo Fit, né, ou o seu aplicativo personalizado, ele já consegue dar o play no vídeo ali dentro, sem precisar sair. Você pode colocar esse vídeo em outras plataformas e também com os vídeos, né, as aulas ao vivo, você pode colocar o link de outra plataforma, como o próprio Zoom, que a gente utiliza aqui, como o Instagram e etc. Só que o link da aula ao vivo não vai poder ser aberto dentro do Fit, ele vai ter que ser aberto fora. Então, quando o seu cliente entrar naquela aula, ele vai ser encaminhado para o navegador, ou se ele tiver um aplicativo, por exemplo, se for o Zoom, ele vai sair do aplicativo do Fit e vai entrar no aplicativo do Zoom. Então, ele sai de um aplicativo, não é nenhum grande problema, mas já que a aula está gravada, fica bem mais interessante você colocá-la dentro do YouTube. Até porque no novo recurso que a gente vai usar da biblioteca, assim como na aula gravada, que fica na sua grade, se tiver a biblioteca dentro do YouTube, também ele vai poder acessar direto dentro do Fit, tá? Então é legal vocês desenvolverem o canal de vocês no YouTube e também pode gerar mais tráfego para o canal de vocês, torná-lo mais relevante quando você tiver uma busca, tá? Muitas academias já usam bem um canal do YouTube para conseguir mais oportunidades, né? Atrair mais clientes ou até como ferramenta de conversão, fazendo vídeos mais voltados para a solução que você oferece, tá? Então, não só para o seu atual cliente, mas fica aí também a dica de vocês usarem o YouTube como um canal de atração. Pois bem, então aqui a gente está voltando para o Evo, né? A gente pode colocar aqui a imagem, eu recomendo que vocês coloquem algumas atividades acabam ficando sem imagem, mas isso ajuda o seu cliente, quando ele entrar lá nos detalhes, a entender melhor e trazer já um pouco mais também de percepção, um outro sentido aí sobre o que é aquela atividade. E aqui começa a configuração específica da aula virtual, né? Aqui você vai marcar, se você quiser que essa aula seja uma aula virtual. O que diferencia isso? Quando ela for uma aula virtual, primeiro que você vai poder colocar o link aqui, como eu acabei de explicar, se for YouTube, é um link que já vai aparecer dentro do aplicativo. Se for qualquer outro link, o Evo vai encaminhar para fora, mas o cliente vai conseguir acessar de qualquer forma, tá? E aí você vai poder dizer quanto tempo antes dessa aula é que esse link vai estar disponível, certo? Por quê? Se for uma aula ao vivo e você quiser que o cliente realmente interaja, né? Se for pelo Zoom, por exemplo, você pode liberar esse link como 5 minutos antes da aula. E aí, o que é interessante, por muitas academias também cobrarem pelas aulas virtuais, o Fit ele vai ter um recurso que, a partir do momento que você libera o link para essa pessoa assistir a aula, ela não pode mais cancelar a participação. Por quê, pessoal? Porque você pode disponibilizar o link mais tempo. Se for uma aula gravada, por exemplo, você pode disponibilizar o link 1 hora, 10 horas, um dia antes, quando você quiser. E aí, depois que a pessoa acessou o link, não faz sentido ela ir lá e cancelar a participação na aula, porque, teoricamente, ela já fez aquela aula, né? Você vai perder esse controle. Então, essa é uma coisa que a gente foi implementando ao longo da interação aí com os clientes e percebendo essa necessidade, e a gente viu que, enfim, isso acontecia bastante. Então, hoje, você escolhe quanto tempo antes o link vai ser liberado. Até esse momento, você pode dar a opção para o cliente desistir daquela aula, ou marcando uma reposição, se for uma falta justificada, ou até mesmo saindo da aula e simplesmente tendo aquela sessão de volta para usar, tá? Então, é muito importante vocês entenderem esse conceito. De novo, a partir do momento que o link é liberado, o seu cliente não vai conseguir mais cancelar a participação. Tá legal? Então, aqui é onde você vai escolher com qual antecedência você vai liberar esse link. Pois bem, o link que você colocar aqui, ele já vai entrar como padrão para todos os horários, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco que você pode ter um link para cada horário. Isso aqui é só para facilitar, caso você tenha uma aula que é padrão. Em qualquer horário, o cliente vai ver aquela aula, no caso de uma aula gravada, tá? Mas não vai impedir você de editar esse link aula por aula. A gente já vai ver daqui a pouco. Então, aqui, as opções que vocês já conhecem. O que é legal também,
aproveitar esse momento e usar a sua descrição para explicar um pouco melhor para o cliente o que é aquela aula que ele vai fazer. A gente vê muitas atividades em que os clientes não estão usando, né, os usuários do Evo, você, o gestor, ou os coordenadores, acabam deixando em branco a descrição. E aí você perde um recurso interessante de comunicação com o seu cliente. Depois você vai poder restringir, né, se os clientes que vão acessar essa aula são qualquer cliente que tenha acesso ao seu aplicativo ou apenas aqueles que compraram algum contrato ou algum serviço que dê acesso à atividade, tá? Então, se você quiser, por exemplo, tornar uma atividade que era restrita, agora fazer com que qualquer cliente seu possa acessar, para você manter os clientes pagando, mesmo com a academia fechada, você pode, por exemplo, trocar todas as aulas aqui para todos os clientes e ela já vai virar uma atividade livre, tá? Isso vai influenciar em algumas outras configurações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, lá dentro do aplicativo. Depois, é interessante que vocês coloquem aqui, interessante não, né? Nesse caso é obrigatório que vocês coloquem que o cliente permite que o cliente reserve, porque é isso que vai fazer ele receber o link, tá, pessoal? Então, lá no Fit, a primeira ação que um cliente vai fazer é agendar um horário dele, né? Reservar uma vaga naquela aula. Então, para isso, você precisa liberar essa reserva, e aí você vai escolher quanto tempo antes essa reserva vai estar liberada, no aplicativo ou na área do aluno no seu site, tá? Então, no nosso exemplo aqui, está liberado 7 dias antes, e você também pode escolher um período antes para ele encerrar a reserva. Nas aulas virtuais, geralmente, eu recomendo que você use, em vez de encerrar a reserva antes, você pode até ter um tempo de tolerância, porque geralmente você vai ter muitas vagas ou você vai deixar, né, praticamente ilimitado. Então, você pode colocar 5, 10 minutos de tolerância, dependendo do tempo da aula. Isso vai fazer com que, mesmo a aula já tendo iniciado, o seu cliente consiga entrar lá e acessar o link, tá? Então, já a primeira recomendação sobre isso. Eu recomendaria você deixar 5, 10 minutos de acordo com o tempo da sua aula. E aqui, sobre falta justificada, se for uma aula virtual, o que eu acho que vocês podem usar, em vez de usar falta justificada, usar essa outra permissão aqui embaixo, que é sair da atividade. Qual a diferença das duas? Quando você coloca aqui uma antecedência para falta justificada, o seu cliente ele marca uma ausência e aí o Evo vai gerar uma reposição para ele. E a reposição vai cair em todas aquelas regras, né, de tempo para expirar e etc. Se for uma atividade restrita, e o cliente pode fazer só através da compra das sessões, o que tem acontecido com muitas academias, como estão fechadas, você quer ampliar o tempo que você dava para o seu cliente usar a reposição. Então, quando você gera a reposição aqui, você vai cair nessa regra que já existe. Então, talvez seja mais fácil, em vez de usar a falta justificada, você simplesmente, para essas aulas virtuais durante a pandemia, deixa o cliente sair da aula. Tá? Então, vamos supor que você colocou o link para aparecer com 30 minutos antes. Então, você pode colocar que até 30 minutos antes, eu vou colocar aqui, ó, eu vou deixar o cliente simplesmente sair da aula. Aí ele vai marcar que ele não vai comparecer e aquilo lá volta para ele como uma sessão para ele fazer de novo, tá? Com isso, ele não precisa cair naquelas regras todas de reposição. Essa é uma outra opção importante. Aí aqui, como não vai ser uma aula presencial, não é interessante você colocar a escolha do número da vaga. Você sim deve colocar para exibir no aplicativo, tá, pessoal? E se for o OD, né, você pode colocar aqui para utiliza o OD, porque ele vai criar aquele link lá com o OD e vai usar para fazer check-in e depois ele poder marcar o resultado. Como a aula é virtual, né, o professor normalmente não vai ficar fazendo realmente a conferência de quem participou ou não, eu recomendo que vocês sempre usem o finalizar a atividade automaticamente, porque aí o Evo mesmo vai fechar essa aula e aí todos os relatórios, inclusive de remuneração, vão funcionar com mais qualidade, né? Mas sem você ter que ficar manualmente indo lá e fechando cada uma das aulas. Tudo bem até aqui? Nath, surgiu alguma dúvida já? Não, nenhuma dúvida específica. O Marcos mandou um aqui, enquanto você estava falando da questão do tempo aí para sair da aula e tudo mais, que eu acho que é um pouquinho complexo de entender, né? Mas se tiver alguma dúvida um pouquinho mais específica, Marcos, manda aqui para a gente, que eu leio aqui para o Dilson. Eu, na verdade, eu não tenho uma dúvida, mas uma pergunta que aparece muito, inclusive na avaliação das lojas e no aplicativo,
é se essa configuração que você falou de permitir sair da aula elimina o problema do aluno cancelar a aula e depois dizer que ele excedeu o limite de check-in, porque isso é uma coisa que às vezes acontece. Como a gente precisa configurar para que isso não aconteça? Isso, exatamente. Se você deixar ele sair da aula, é como se ele nunca tivesse agendado aquela participação. Então, não vai aparecer no perfil dele e não vai gerar reposição, porque é como se ele nunca tivesse agendado. Então, se você vende um plano com limite semanal, volta uma aula lá para ele fazer naquela semana. Se for um plano com um total de sessões, volta a sessão do zero para ele usar. Então, é como se ele nunca tivesse agendado, então ele pode agendar de novo, não vai cair em nenhuma dessas regras de limitação para ele. Perfeito. Eu estou tentando achar, que eu não sei por que o pessoal gosta de fazer pegadinha. Essa aqui, eu estava numa academia, eu queria mostrar para vocês o Gympass, e ele sumiu daqui. Então, eu vou integrar aqui de novo, porque é outro item que a gente vai falar aqui antes da gente entrar lá na grade mesmo. Ah, estava desabilitado o Booking aqui. Alguém desabilitou, só para me sacanear. Então, para quem, a gente falou disso bastante no passado também, né? O Gympass, ele liberou, no começo da pandemia, no ano passado, a possibilidade das academias oferecerem as aulas virtualmente, também aulas ao vivo, e a opção de eles pagarem uma diária para o cliente de Gympass que fizesse a aula ao vivo, tá? E agora eles voltaram a oferecer isso. Eles tinham restringido para a maior parte dos negócios e eles voltaram a abrir essa possibilidade para vocês. É óbvio que vocês precisam conversar com eles lá para pedir essa liberação, porque na sua conta lá como parceiro de Gympass, isso tem que estar habilitado, né? Você pode estar habilitado para o Booking, que é esse recurso que a gente está integrado aqui, ó. Para quem ainda não integrou, se vocês forem lá em configurações e integrações, vocês têm o cardzinho aqui do Gympass, vocês conseguem habilitar o Booking. E aí vocês entram em contato com o suporte para a gente finalizar essa integração aqui para vocês. Ao habilitar o Booking, você já consegue fazer com que as suas aulas do Evo apareçam dentro do Gympass. Mas, para você liberar uma aula virtual, você tem que ter isso aprovado lá do lado deles. Então, eles têm que, no seu cadastro, habilitar essa função de aula virtual para vocês poderem usar esse recurso e receber por essas diárias, mesmo com a academia fechada, tá? Então, vocês, primeira coisa, podem habilitar aqui dentro do Evo, mas tem que falar lá com o Gympass para habilitar esse serviço do lado deles. Quando você habilita o Booking, tá vendo? Não sei se vocês repararam, mas antes não aparecia essa função aula virtual de Gympass. Quando eu habilitei o Booking e salvei, né? Eu tive que sair do Evo e voltar, e aí apareceu essa opção para mim. Então, você pode ter uma aula que é virtual no Evo, mas ela não é virtual no Gympass. A gente criou isso justamente por esse detalhe que eu falei para vocês, que você pode ser que não esteja com as aulas virtuais habilitadas lá dentro da plataforma, tá? Então, você disponibiliza ela no Evo, mas se você colocar aqui no Gympass que ela é virtual e você não tiver esse recurso habilitado lá dentro, a sua aula vai dar erro e não vai poder ser criada dentro da plataforma do Gympass. Então, você tem essa separação aqui. E o outro detalhe para vocês é, independente se ela for virtual ou não, quando você habilita essa integração do Booking, você tem a opção aqui embaixo, ó, de exibir no Gympass. Então, o que é legal, eu vi interagir com bastante cliente, bastantes clientes nesses últimos meses, que não sabiam disso. Então, você pode ter todo o seu quadro de aulas dentro do Evo e somente no Gympass, aquelas que você quer mostrar no Gympass. E como você vai fazer isso? Justamente marcando esse checkbox aqui de exibe no Gympass. Então, só as atividades que tiverem com isso marcadas é que vão ser integradas com a agenda do Gympass e vão aparecer lá dentro do aplicativo deles para o aluno poder efetuar o agendamento. Lembrando que, se essa aula estiver lá dentro, você vai conseguir receber esse agendamento que é feito na plataforma do Gympass dentro do Evo, e quando o seu cliente cancelar lá no Gympass, ele também vai cancelar dentro do Evo, tá? Você vai poder usar também aqui, ó, algumas regras específicas. Cadê as regras do Gympass? Deixa eu salvar aqui essa atividade primeiro. Ver se ele me aparece. Então, vamos lá. Estava nessa aula aqui. Então, aqui, ó.
Nas opções de reserva, quando você tiver a aula no Gympass, vai aparecer essa nova seção aqui para vocês. Esse é um recurso também mais novo que a gente implementou, já falamos dele em outras lives, mas para quem não conhece ainda, você consegue determinar com quanto tempo de antecedência essa aula que está lá no Gympass vai poder ser reservada. Então, você pode disponibilizar a agenda lá dentro, seus clientes vão poder ver que aquela aula existe, mas, por exemplo, você vai disponibilizar o agendamento só 2 horas antes, fazendo com que, primeiro, os seus clientes, né, que são clientes diretos do seu negócio, possam agendar e os clientes do Gympass peguem as vagas remanescentes. Dependendo da relação e da proporção de clientes de Gympass que você tiver no seu negócio, você pode usar isso. Ou você libera antes, ou você libera mais perto do horário. E também você pode colocar um horário para encerrar a reserva. Então, eu quero que 5 minutos antes o cliente de Gympass não possa mais agendar. E agora você também pode dizer qual é a antecedência máxima para ele cancelar uma reserva, tá? Por quê? Vamos supor que você colocou que a sua reserva se inicia 24 horas antes. E você vai falar que 5 horas antes é o horário máximo que ele pode cancelar. O que significa, se o cliente de Gympass reservou a sua participação pela plataforma deles e 2 horas antes ele quiser cancelar, ele já não vai conseguir mais, né? Quer dizer, ele vai marcar como um cancelamento tardio e aí você vai receber também um valor do Gympass por conta disso, tá? De acordo com a negociação que você tem com eles. Então, essas configurações são novas e vocês devem usá-las para ter uma melhor relação com os clientes que vêm do Gympass. Tá legal? Pessoal, alguma dúvida aí sobre essa configuração inicial da atividade? Sim, temos perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é do Fernando, perguntou se a descrição que a gente coloca aí na configuração da atividade também aparece lá no Gympass, se a gente habilitar para aparecer lá na agenda, na grade deles. Tá, eu não lembro exatamente como fica isso no Gympass, tá? Eu posso verificar aqui e responder para vocês, ou até, se o pessoal que estiver vendo aí, não sei se o Guilherme está vendo, ele pode olhar lá na plataforma do Gympass que a gente tem acesso para ver. Eu realmente não lembro de cabeça se a descrição aparece. Vamos conferir. O Wesley perguntou se a aula gravada pode ser acessada depois do horário dela. Legal. Ela pode ser acessada até o limite que você colocou de tolerância aqui, tá, Wesley? Por isso que eu falei que, dependendo da duração, é legal você colocar 10 minutos. Mas, por exemplo, se é uma aula de 40 minutos, você quiser que a pessoa acesse o link até o final da aula, você pode pôr aqui 40 minutos. Para você ver a aula depois do horário dela, é mais complicado. É legal que você coloque outros horários para o seu cliente poder acessar. Então, você pode distribuir a mesma aula em vários horários durante o dia, tá? Isso até a semana que vem, quando a gente tiver a biblioteca, porque a gente vai falar lá no final, se você quer realmente disponibilizar essa aula como uma aula gravada, que fique ali disponível para o seu cliente a qualquer momento, a gente vai ter esse recurso da biblioteca para você usar. Então, o ideal da agenda é você dar uma cara mais de aulas recentes, ainda que gravadas, uma aula recente, aquela aula que muda todos os dias, ou que muda de acordo com o horário que ele escolher, para ele ter essa percepção de que ele está realmente fazendo uma aula nova, tá? Então, se for para só ter um repositório de aulas, o recurso da biblioteca vai ser mais interessante para vocês. Exatamente. De pergunta, acho que é isso. Tinha umas dúvidas aqui sobre o que era o Gympass, mas o próprio pessoal já respondeu aqui no chat, então já foi esclarecido. Qualquer outra pergunta, a gente vai mandando aí. E podem ir trocando ideia aqui no chat, é muito legal quando vocês mesmos interagem e se respondem, a gente acha isso muito bacana. Chegou mais uma, antes da gente seguir. O Gessé perguntou, gostaria de saber sobre um plano que posso vender no digital e o cliente compra essas aulas mensais. Seria um plano recorrente digital, é isso? Acredito que sim. Vamos ver. Gessé, se não for isso que eu entendi, você complementa aí, tá? Isso é uma coisa que a gente falou, né? Até os nossos clientes falaram. No ano passado, a gente fez uma live com alguns clientes nossos falando de estratégias que eles estavam usando para continuar recebendo, tendo receita mesmo com a academia fechada, né? E esse foi um recurso que apareceu. Alguns clientes usaram isso, criaram um plano novo, tá? Muito mais barato, só para as atividades virtuais. Então, independente do contrato que o seu cliente tiver,
aqueles clientes que compram um contrato com vigência, né, que vai ficar congelado, na verdade você vai adicionar dias aí para que ele possa usar isso depois. Então você vai gerar um passivo que inevitavelmente você vai ter que pagar lá na frente. Então, para você ter uma receita extra aí, ou alguma receita durante esse período, a gente deu essa dica, porque alguns nossos clientes estavam usando, criar um plano recorrente, porque você não sabe quando isso vai acabar, e com um valor menor, como eu falei, só para as aulas virtuais. E aí o que você faz? Você vincula lá no seu contrato o grupo de atividades dessas aulas virtuais. Então, aqui, lembrando que você pode escolher, ó, quando você cria atividade, você escolhe qual é o grupo de atividade dela. Então, você pode criar um grupo novo, só para as aulas virtuais, e aí você vincula essa atividade que você está fazendo agora nesse grupo de aulas virtuais e vincula esse grupo lá no seu contrato. Então, você pode vender isso para qualquer cliente seu. E aí você pode colocar tanto ilimitado hoje, que a gente tem essa opção lá no contrato, como um pacote de sessões ou um limite semanal. Tá? E aí você pode, já vi aqui o Gessé complementando, você pode oferecer esse plano nas suas plataformas, né, virtualmente, através da página de venda. Então, eu vou aproveitar aqui para falar desse recurso, que não estava aqui no roteiro, mas é super relevante, ainda até agradeço aí o Gessé por ter colocado, porque ainda tem gente que não conhece, né? Tem gente que usa ainda um recurso antigo, que é vincular diretamente um contrato. Eu vou abrir a outra, deixa eu ver essa hora que já abriu. A gente tem essa daqui está muito carregada. Mas, enfim, ó, dentro de configurações, página de vendas, vocês podem criar quantas páginas vocês quiserem. Tá? Então, você pode criar uma página aqui que você vai usar agora só para esse momento com a academia fechada. Então, você coloca aqui, eu vou até fazer uma nova para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, aulas virtuais. E aí você vai escolher os itens de venda. Então, pode ser tanto um contrato recorrente, como serviços. Você pode fazer com o seu cliente comprar aulas avulsas, tá? Então, vou ver se tem algum contrato aqui que eu possa vincular. Vou colocar qualquer um aqui para vocês verem. Então, pode ser qualquer uma, eu não sei quais são essas aulas, mas você pode colocar uma ou mais opções aqui, tá? Opa, adicionar. E aí você vai escolher qual dessas você vai colocar como destaque, que é aquela que realmente você quer vender. Você pode aplicar essa página no aplicativo, ou seja, para ser aquela página de vendas que vai aparecer no Fit, pode aplicar no seu totem ou no seu site. Mesmo se você não aplicar em nada, o Evo vai gerar aqui um link para você poder distribuir nas redes sociais, poder incorporar no seu site, enfim, fazer o que você quiser e vender online. Você vai escolher os métodos de pagamento, né? Se você vai também vender por boleto, por cartão de crédito, ou vai deixar um atual cliente usar um saldo, né, um crédito que ele tiver para comprar. E um recurso novo também que a gente lançou, você pode vincular um colaborador para ser comissionado pelas vendas dessa página. Então, você pode distribuir diversos links para os seus vendedores, né, para eles trabalharem de casa e enviar esses links para os clientes e conseguir vender, e você ter esse controle ainda de comissionamento. Ou pode até ter parceiros, né, ter os afiliados para te ajudar a vender, cada um com o seu link. Você só vai precisar cadastrar os seus afiliados como um colaborador da sua academia, tá? Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, a Raquel, ela vai ser comissionada por todas as vendas que vier dessa página que eu acabei de configurar. Quando você salva, o Evo já gera esse link aqui, ó. Você pode copiar só clicando nele, e aí o Evo já vai gerar essa página de vendas. Deixa eu sair aqui da tela cheia para poder mostrar para vocês como fica a página de vendas, tá? Então, quem ainda não usa a página de vendas, pessoal, excelente momento para vocês habilitarem esse serviço. Como eu não sabia os serviços lá, essa base nossa de teste está bem zoadinha, mas os seus serviços todos e contratos vão aparecer aqui na sua página de vendas. Para poder usar, receber por cartão de crédito, você só precisa estar com o seu gateway de pagamento habilitado, que você vai fazer lá no seu financeiro adquirentes. Então, se você ainda não está com ele habilitado, você pode habilitar por aqui, tá? Em transações online. Você pode usar todos esses adquirentes aqui para integrar com o nosso gateway, tá? E você hoje vai habilitar na hora, então você vai colocar as chaves do seu adquirente aqui e na hora você já vai poder sair fazendo a sua venda online. Para quem ainda não tem um bom adquirente ou não tem a opção de e-commerce, né, habilitada no seu adquirente, que são os operadores de cartão, segue a dica aí também de habilitar com a Stone, que é o parceiro nosso,
que tem excelentes taxas e também um serviço muito bom para as cobranças online. Você consegue se credenciar na Estônia aqui também, em tempo real, e já sair pronto para fazer as suas transações aí online, fazer suas vendas online, tanto na recorrência como vendas pontuais, contratos comuns e serviços. Tá legal? Quanta informação! Tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo gravado, vocês vão poder assistir depois, voltar a ver de novo, anotar, pausar o vídeo, vai dar tudo certo. Acontece isso mesmo, né? Uma coisa vai amarrando na outra, e realmente a página de vendas hoje, quem ainda não usa, assim, para tudo e vamos ter que começar a trabalhar dessa forma. E aí tem dúvidas em relação a vamos fugir também um pouquinho do assunto, mas eu acho que é um tema importante. Dúvidas em relação à precificação, né? Se faz mensal, se faz recorrente. Então, o Luiz Gustavo mandou, o Júnior mandou também. O que você recomenda, Dilson? Então, eu recomendo que você faça o recorrente, porque o cliente é que vai ter que depois cancelar se ele não quiser, né? E se der certo essa venda que você está fazendo, por que não continuar oferecendo esse serviço virtual, mesmo depois que a academia reabrir? Porque, pessoal, a gente tem os dados aqui, a maior parte das academias não conseguiu recuperar nem 70% dos clientes que tinham antes da pandemia. Então, por que não você continuar oferecendo um serviço virtual? A gente veio falando muito disso ao longo de lives, né, de vários webinários, de encontros que a gente teve aqui com especialistas do mercado. O Peter fez alguns encontros falando disso, né, do que ele chama de academia híbrida. Então, você continuar oferecendo um serviço presencial quando você puder abrir, mas oferecer também o serviço virtual, porque o custo é muito pequeno, a adaptação vocês já vão ter feito para poder oferecer esse serviço durante o período de fechamento. Por que não vender isso como um plano à parte para aquelas pessoas que continuarão com medo de voltar para a sua academia, né, presencialmente? Então, eu venderia recorrente, deixaria claro que essa é uma proposta que vai continuar. Quando o cliente não quiser mais, ele tem a liberdade de te ligar, mandar um e-mail, como ele quiser, e você cancela o plano para ele, tá? Então, é uma relação que é bastante vantajosa para a academia. O pessoal da HMF, que não tem o nome, só tem o nome da empresa, pergunta se pode criar um contrato online só com aula de ginástica? Sim, né? Aí é o que o Dilson estava mostrando ali, de você configurar de acordo com o grupo de atividades. E aí você configura o seu grupo da maneira com que você achar melhor, se são só aulas coletivas, se é uma modalidade específica, enfim, da maneira que você entender que faz mais sentido aí no teu cardápio, né, digamos assim. O que mais temos aqui? Bruno, existe alguma forma de um cliente novo baixar o FIT, fazer um cadastro e efetuar a compra? Espera aí, calma que a pergunta é louca. Se ele consegue efetuar a compra sem antes ter feito um cadastro com a academia, através do FIT? Hoje não, tá? Primeiro ele precisa comprar para depois acessar o FIT. Mas ele consegue comprar online e, na sequência, assim que ele tiver finalizado a compra, primeiro que ele já vai cair na área logada dele, né, dentro do site, mas ele também já pode baixar o aplicativo e fazer o agendamento lá por dentro, tá? Então, você pode até comunicar isso no seu site, nos e-mails, você pode mandar um disparo automático explicando isso para ele. Então, no nosso CRM, disparos automáticos, você pode colocar essa regra de toda vez que o cliente efetuar uma matrícula, você já dispara para ele essa informação de que ele agora pode baixar o aplicativo e fazer tudo lá por dentro. Mas ele não consegue hoje fazer o processo de compra através do aplicativo, ele só consegue acessar já sendo um cliente. Aproveitar só que você fez a observação aí, Nath, entrei aqui na configuração de contrato, só para mostrar mesmo para as pessoas que ainda não estão ambientadas, ó, que é essa opção que vocês vão usar. Então, no contrato, depois que você salva, você tem essa opção aqui, atividades, e aqui é que você vai vincular, você vai escolher aqui, utilizar atividade, e vai vincular aqui embaixo quais os grupos de atividade a qual esse contrato vai dar acesso. Então, você pode colocar um ou vários grupos de atividade. Inclusive, quem tem mais de uma unidade, vocês vão ver ó, que aqui na frente aparece o nome da filial. Então, se vocês querem dar acesso a agendar aulas de outras unidades, vocês têm que vir aqui e liberar esses grupos de atividade dessas outras unidades também, tá? Para quem quer fazer isso em massa, a gente tem um recurso novo que a gente divulgou nas últimas lives aí,
é só vocês entrarem no nosso canal lá do YouTube, que tem essa live inteira, que você pode adicionar grupos de atividade nos contratos de todas as unidades ao mesmo tempo. É bastante interessante para quem tem rede. E aí vocês vão escolher uma dessas três opções aqui embaixo. Se vocês querem vender quantidade total, que aí vai ser um pacote de sessões, né, que esse contrato vai dar acesso, se é o limite semanal, que é aquele vezes por semana, ou se é ilimitado, ou seja, comprou esse contrato, vai poder fazer essa aula quantas vezes você quiser, mas só vai poder fazer essa aula quem comprou o contrato. Então é uma forma de você, pelo menos, separar quem tem direito e não tem direito, mas quem comprar vai poder fazer quantas aulas quiser. Segue daí, vi que tem mais pergunta, né? Tem bastante. E os assuntos estão meio misturados, mas vai dar tudo certo. O Júnior está perguntando sobre Stone, e já vou juntar com a pergunta da Ariana também, como é que faz para pedir integração com a maquininha, e a da Ariana, se na página de vendas, ela tendo Stone, ela consegue fazer a venda pelo Ciclos, né, pelo Stone Connect, que são coisas do mesmo assunto, mas estratégias diferentes. Tá. Então, a primeira pergunta do Júnior, a Stone, quando você habilitar por dentro do Evo, Júnior e todo mundo, você vai habilitar primeiro para venda online, tá? Assim como vários adquirentes, a Stone, ela separa a sua conta nesses dois mundos. Então, você vai ter uma conta para fazer vendas online e uma outra conta se você quiser fazer venda presencial, que é a venda com a maquininha. Então, no Evo, você vai fazer a habilitação primeiro da venda online e no final do processo, você vai ter um botão para pedir a maquininha e habilitar a maquininha. Se você habilitar só venda online, você não tem nenhum custo fixo, você só vai pagar o percentual das transações, então é muito interessante. Mas a Stone também tem uma condição muito legal para a maquininha, né? A gente tem uma opção aí com eles de um valor promocional aí também para o aluguel. E com a maquininha você vai aproveitar também o recurso dos ciclos, né? Que a Ariana falou. Então, o Ciclos, pessoal, somente para vendas presenciais. Ele é uma integração entre o software Evo e a maquininha. Quando você vai para o mundo online, na página de vendas, não precisa de ciclos, porque o seu cliente está inserindo o cartão dele diretamente no site e esse cartão fica salvo no ambiente seguro para você poder fazer todas as vendas. Então, o Evo já tem acesso à conciliação diretamente pela venda online. Tá? O Evo recebe já, no caso da Stone, o que eles chamam de Stone ID, que é o identificador dessa transação. Em outros adquirentes você vai ter o nome TID, né? Tem código de autorização, tem vários nomes, mas o Evo registra isso automaticamente. Você não precisa se preocupar com essa parte quando a venda for online. Quando a venda for física, aí a gente recomenda que você habilite também o Stone Connect. A gente tem dentro do nosso canal também no YouTube uma live inteira só falando de Stone Connect para quem tiver mais interesse, tá? Só para a gente não estender muito aqui. Sim, sim. Que mais? Muitas perguntas, o pessoal se animou. Wesley está perguntando sobre Fit, se ele consegue enviar push para todos os alunos de uma vez. Sim, consegue, tanto pelo CRM quanto pelo filtro de clientes, né? Exato. Todos de uma vez vai ser pelo filtro de clientes, né? Você faz um envio em massa aqui. Pelo CRM disparos automáticos, você pode usar as regras do CRM para poder ir disparando essas mensagens. Mas aqui no filtro de clientes, você pode fazer o filtro que você quiser e aí você tem essa opção aqui do push. Tá? Você clicou aqui, vai escrever o seu título e a mensagem da notificação e enviar. Importante, eu conversei com alguns clientes essa semana também, pessoal. O push, a gente usa uma tecnologia que não é nossa, né? Existem ferramentas que a gente se conecta para fazer esse envio chegar no aplicativo das pessoas. A gente não consegue ter uma resposta se as pessoas receberam ou não a mensagem, porque ela depende do cliente ter o aplicativo instalado, do cliente ter o aplicativo habilitado para receber notificação. Então, diferente de um e-mail, a gente não consegue ter esse retorno, tá? Vocês vão mandar e aí, infelizmente, a gente tem que aceitar que algumas pessoas vão receber e outras não. A grande vantagem é que ele é de graça, né? Vocês não têm custo nenhum com isso, mas ele tem essa desvantagem do controle. Você não consegue realmente controlar muito bem o que aconteceu a partir do momento que você clicou aqui dentro do Evo. Mas é um recurso interessante para vocês usarem aí. Dependendo da importância da mensagem, eu recomendaria que fosse um complemento e não a única forma de você se comunicar. Exato. Criar reguinha mesmo, né, de comunicação, que é bem importante.
O Bruno, eu acho que teve uma outra pergunta para trás, perguntaram a respeito de cancelamento do contrato recorrente, se ele consegue fazer a compra, né, pelo aplicativo, mas e se ele precisar cancelar, ele consegue cancelar pelo app, ou precisa procurar academia, e por que isso, né, na verdade, que eu acho que é o mais importante. Tá, hoje a gente não disponibiliza ainda o cancelamento, tá? É uma das coisas que a gente está estudando para implementar, mas com bastante cuidado, porque a gente sabe que tem clientes que vão querer usar, quer dizer, tem empresas, né? Nossos clientes, tem academias, estúdios que vão querer disponibilizar o cancelamento e tem outros que não. Então a gente está estudando o que é melhor, se a gente fazer só uma solicitação de cancelamento e a efetivação ser feita depois, ou dar essa opção para quem quiser de deixar o cliente cancelar. Por enquanto está na sua mão e é muito importante você usar esse momento aí para tentar reverter o cancelamento, né? Oferecer uma outra opção para ele, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia, oferecer um outro produto, um outro serviço. Então é um ponto de contato importante para você ter e, enfim, evitar que você tenha um número alto de cancelamentos. Exatamente. Eduardo, adoro as sugestões que você manda no Pipefy, precisava falar isso para você. Perguntou se na área do cliente do Evo dá para assistir as aulas online. Ainda não, né, Gilson? O cliente ele consegue receber o link, né, e ele consegue ver por lá também. Então, mesmo que ele não tenha aplicativo, ele vai conseguir acessar a aula virtual por ali também. Link externo. Ele vai conseguir abrir. E no Fit ele consegue espelhar. Então, se ele quiser botar isso numa TV ou qualquer coisa nesse sentido, ele consegue fazer isso também. A Dayana perguntou se no app tem como as aulas serem de cores diferentes. E hoje não, né? Mas como eu falei, a gente está revendo isso. Vamos ter uma agenda toda nova aí. A gente ainda não mexeu nisso dentro do app, mas já tem um layout todo novo para a agenda que você vai poder colocar no seu site. E como tudo para o cliente final hoje, a gente está realmente focando no que a gente chama de mobile first, né? Ou seja, a gente sabe que a maior parte dos clientes vai abrir o seu link primeiro no celular ou vai abrir só no celular. Então, essa agenda nova vai acabar sendo bastante útil e nela a gente tem essa possibilidade de você usar ou não, né, a divisão por cores. Vai ficar bem legal. Acredito que em algumas semanas aí a gente vai ter uma live para mostrar isso para vocês. Eu, honestamente, estou bastante ansioso até, porque é um projeto que a gente fez com muito carinho e o resultado final ficou sensacional. Ficou mesmo, não é porque eu estou tocando não, mas ficou mesmo, ficou muito, muito bacana. Tá ficando, né, no final. Felipe Cohen, nosso representante aqui de vendas de recorrência e tudo mais, já mandou aqui as informações, R$ 69,90, 3 meses de isenção e tudo mais. E o Hamilton perguntou como faz para não compartilhar os links, os vídeos que linkamos no YouTube. Não entendi, Hamilton, me manda um pouquinho mais de descrição aí da sua dúvida. Eu acho dúvida, que eu entendi, Nath, o que ele quer dizer é que o cliente, como é um link do YouTube, ele consegue clicar lá na opção de ir para o YouTube e ele acaba abrindo esse vídeo lá dentro. Né? E aí sim, você tem que colocar esse vídeo como um vídeo, você pode colocar como não listado, mas aí quem tem o link acaba conseguindo assistir, né? Até teria como a gente tirar todos os controles do YouTube, mas isso, se a gente faz isso, vai ser assim para todos os vídeos, tá? Então é uma coisa que a gente pode até estudar aí com o time para ver se a gente consegue colocar como opcional, como parâmetros opcionais para você configurar no Evo e desabilitar todos os comandos do vídeo. E aí o seu cliente só vai conseguir assistir por dentro do Fit mesmo, tá? Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, não deve ser tão complicado. Então já fica aí para a gente conversar aí nessa próxima semana para ver se a gente desenrola isso daí. Se eu não me engano, é que faz um pouquinho de tempo que eu não estudo a respeito de coisas de YouTube, mas se eu não me engano, tem até parâmetros do próprio link que talvez você consiga suprimir algumas informações. Não sei se é essa informação exatamente, mas você consegue suprimir algumas ações no parâmetro do próprio link, enquanto você coloca interrogação, igual, não sei o quê, aquelas coisas todas. É que isso está dentro do nosso código hoje, né? O nosso cliente ele só coloca o link do vídeo, todos os parâmetros estão do nosso lado. Então, por isso que eu acho que a gente consegue fazer isso ser configurável. Mas a gente estuda isso e em breve a gente avisa vocês aí por todos os nossos canais. Show.
Gessé mandando mais perguntas. Posso colocar programa programa todo de treinamento, digamos, desafio 21 dias, essa venda já fica no app? Sim. Sim, para quem já é cliente, como eu mostrei lá, Gessé, você pode já colocar no app. O que é legal, né, para quem já é seu cliente, for acessar a sua página de vendas no Fit, é que você consegue colocar várias páginas de venda. Então, você consegue organizar dentro do aplicativo, por exemplo, uma página só para... A gente já tem uns aqui, uma página só de serviços, né, uma outra página só de planos, uma outra página de aulas virtuais durante a pandemia. Então, isso vai ficar organizadinho lá dentro do Fit. Ele vai ver cada uma dessas páginas num bloquinho, né? Você tem aqui... Nossa, essa aqui ficou bem gigante. Aqui, ó, você tem ordenar páginas. Então, quando você tiver mais do que uma vinculada ao aplicativo, eu vou colocar mais uma aqui, ó. Vou pegar essa Prime Fitness, vou vincular ela ao aplicativo, salvar. E aí você consegue ordenar, colocar qual vai vir primeiro, ó, qual vai vir depois, e é assim que o seu cliente vai ver dentro do aplicativo. Cada uma separadinha num bloco, e ele vai navegando pelos itens dessa página de uma maneira mais organizada. E acho que a pergunta do G7 também estava relacionada à agenda. Você também consegue programar lá na grade as aulas por todos os dias e deixá-las disponíveis para ele ir acessando conforme os dias vão passando, né? Também dá para fazer isso. Exato. Lembrando que você também consegue dizer quais aulas que vão aparecer dentro do aplicativo, né? Então, já uma dica legal, pessoal, que eu acabei falando aqui primeiro das aulas virtuais. Mas o que acontece? Muitos de vocês estão com uma grade cheia de aulas presenciais que não vão acontecer durante um determinado período. Então, o que vocês podem fazer? Em vez de você ir lá nos seus horários e ficar tirando todas as aulas para bagunçar sua agenda, depois você ter que voltar, você pode simplesmente entrar na configuração dessa atividade e tirar ela do Fit. Então, ela vai parar de ser exibida na área do aluno no Fit, tá? E você pode tirar também até aqui o permite reserva, né? Para o seu cliente não poder acessar também pelo site. Opa, cadê aqui? Ó, permite reserva. Então, fazendo isso, o seu cliente não vai mais conseguir acessar essa aula e aí você não precisa depois fazer os horários todos de novo. Quando você reabrir, se você for manter os mesmos horários, você só volta aqui e coloca para exibir de novo no Fit, tá? Isso é bem mais fácil do que você ir horário por horário. Excelente sugestão. Excelente sugestão. E para o cliente também, a hora que ele está visualizando a grade, acaba ficando muito mais limpo, né? Para ele encontrar ali só realmente o que está acontecendo de fato. Exato, exato. Show. Antes da gente passar, só a última aqui do Júnior, falando se a gente tem sugestões para... Ops, peraí, correu. Se a gente tem sugestões para incentivar as pessoas a baixarem o Fit. Eu vou aproveitar e vou mandar, deixa eu encontrar aqui, a gente tem, inclusive, material de marketing, enxoval, o pessoal do marketing fez um material bem bonitinho para incentivar mesmo, né? E vocês poderem usar isso tanto no CRM quanto por WhatsApp, em todas as comunicações que vocês fazem, eu vou deixar disponível aqui no chat para vocês. É tudo pré-pronto, assim, bem facinho de configurar, então acaba sendo uma baita mão na roda aí para rede social, post, Instagram, aquela coisa toda. Certo? Tem bastante coisa aí para falar sobre isso, mas só como para a gente não estender, eu acho que o principal incentivo para o seu cliente usar é você gerar algum valor para ele através do aplicativo, né? Então, melhor do que você querer forçá-lo, porque isso não vai funcionar, é você mostrar que agora o aplicativo faz ele ter acesso a algo que ele não teria como acessar sem o aplicativo. Então, são as suas aulas virtuais, é você prescrever um treino totalmente virtual e personalizado para ele. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Para os tipos de negócio, estúdios que têm um atendimento mais personalizado, é uma excelente ferramenta. Você monta um treino para aquele aluno fazer na casa dele. E ele vai acessar esse treino pelo aplicativo. Então, ele vai ter que baixar. É isso que vai fazer o maior engajamento, né? Não adianta você fazer uma comunicação com uma arte legal, mas se você não está realmente gerando um valor para ele. Show. Tem mais pergunta, mas acho que a gente pode seguir, depois eu faço mais uma passada aqui. Legal, muito bem. Então, a gente já falou bastante aí das aulas, né? Eu vou só mostrar um último recurso aqui para quem não conhece ainda. Eu vou pegar uma aula virtual que eu tenha colocado aqui, só para lembrá-los do que eu já falei, que você pode trocar aquele link padrão que você colocou
aula por aula, tá? Então, quando você entra na grade, ó, ela trouxe aquele link que eu configurei como padrão, mas eu posso clicar aqui no lápis e colocar qualquer outra aula que eu quiser. Então, como eu falei, você pode ter uma aula diferente em cada horário, bem simples de você colocar aqui. Certo? Então, a gente já falou de tudo isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho alguma coisa nas minhas anotações pela aula. Então, o que é importante também, pessoal, algumas dicas aqui. Indo lá agora para a configuração do aplicativo, tá? Como a gente muda um pouco o uso do aplicativo agora para as academias que estão com as portas fechadas, quando você disponibilizar essas aulas virtuais e for seu único serviço, o que eu recomendo? Que vocês voltem aqui nas configurações do aplicativo e revisem se o que vocês estão usando hoje ainda faz sentido. Então, naquilo que a gente falou, por exemplo, de limitar a quantidade de reservas por dia. Se você quer deixar aulas ilimitadas para os seus alunos, para eles aproveitarem esse momento das aulas virtuais e realmente praticarem e ficarem engajados com você, talvez seja interessante você deixar a reserva ilimitada, mesmo que antes você estivesse usando as reservas limitadas, porque isso aqui, lembrando, a gente fez justamente por conta das restrições de ocupação que os decretos municipais em quase todas as cidades colocaram. Então, como você tinha uma oferta limitada, né, e uma demanda muito grande, muitas academias queriam, opa, eu vou deixar meu aluno reservar só uma aula por dia. Agora que a prestação de serviço é virtual, para quem está fechado, talvez não faça sentido você manter essa restrição. Então, recomendo que você revise isso aqui. A mesma coisa, penalizar os alunos que faltarem, né, porque ele não vai estar gerando prejuízo nenhum para você, e também o limite de aulas agendadas simultaneamente, porque ele já pode fazer a programação dele e já olhar, eu quero fazer essa aula aqui de alongamento, uma aula de yoga, e já agendar uma aula de body combat, enfim. Talvez você não tenha que restringir tudo isso como você estava fazendo num período de academia aberta, tá? E as outras opções também, será que você quer continuar bloqueando, ou será que é melhor agora você bloquear aqueles alunos inativos a acessarem o seu aplicativo, porque talvez você tenha colocado todas as suas atividades como atividades livres, né? E aí você bloqueia para quem está inativo não conseguir acessar, para quem está suspenso também, e assim por diante. Tá legal? E aqui embaixo, né, mais um recurso que a gente vai falar hoje, habilitar o acesso através do QR Code. Isso para aquelas academias que estão abertas, os espaços que estão abertos, e querem fazer um controle de acesso por um mecanismo que não tenha toque, né, que não precise da biometria. Então, o QR Code é uma opção, também é uma forma de você incentivar o uso do aplicativo, porque o aplicativo é que vai gerar o QR Code que o cliente vai apresentar numa câmera ou num leitor lá de infravermelho para fazer o acesso pela catraca, tá? Então, isso também é bastante interessante. Teve alguns clientes nossos que preferiram que a aula fosse aberta no YouTube, em vez de abrir dentro do Fit, e aí a gente criou essa opção aqui de abrir o link do YouTube. Então, mesmo que for uma aula do YouTube, se você usar essa configuração, o Fit vai encaminhar para o aplicativo do YouTube ou para o navegador, e o vídeo vai ser aberto fora, já criando esse acesso dentro do seu canal. Tá legal? Uma outra coisa que vocês podem usar, porque é uma coisa que a gente vai incentivar aqui, para manter um contato mais próximo com o cliente, manter a sua timeline do aplicativo sempre atual, colocando dicas do que ele pode fazer de alimentação, de aulas, de exercícios, tudo que ele pode fazer em casa. Então, você pode querer que essa comunicação seja de mão dupla, ou seja, deixando o seu aluno também postar, comentar e, enfim, gerar esse engajamento, ou você pode deixar uma mão única, desabilitando a postagem e os comentários do cliente. Então, só você manda e os seus clientes visualizam, tá? Então, todas essas opções vocês têm à mão aí para usar nesse período. Legal? Depois que vocês fizerem, já vi a pergunta aqui, Nath, eu vou me antecipar. Depois que vocês habilitarem isso aqui, vocês entrem em contato com o suporte, tá, pessoal? Para eles escolherem na sua catraca e habilitarem por dentro do Evo. Isso é uma configuração que a gente que tem acesso aqui para escolher direitinho qual catraca que você vai habilitar o QR Code. Lembrando que você precisa ter ou uma câmera, tá? E não precisa de uma licença, nada disso, que nem o facial necessita de uma licença extra, o QR Code não precisa. Você precisa só uma webcam instalada no computador que esteja com o controle de acesso instalado, e a gente vai habilitar para você, através do time de suporte, na catraca que você tiver a câmera instalada, esse acesso via QR Code. Muito bem?
Excelente. Recomendação de câmera, o pessoal do próprio suporte consegue dar para você, viu, Bárbara? Que eles têm a listinha lá de tudo que a gente recomenda, eles mandam. Maravilha. Então, continuando aqui, pessoal, agora falando, né, continuando com a parte de acesso, além do acesso por QR Code, para quem está aberto, a gente tem a possibilidade de você agora controlar a ocupação do seu negócio, né? Já faz um tempo que a gente lançou isso também, foi lá no ano passado, quando as academias começaram a reabrir. Aqui na sua configuração de controle de acesso, você tem aqui a opção de configurações de controlar a saída. Então, tem algumas coisas que vocês vão ter que usar. Primeiro, você usa a opção de controlar a saída, tá? Para o Evo poder marcar os clientes que estão saindo. E aí vai aparecer aqui a possibilidade de você marcar uma quantidade de minutos para a saída. Então, vamos supor que você não vai ter uma câmera ou um leitor biométrico para liberar a catraca na saída. Você vai deixar ela liberada, então não tem como você saber quem é o cliente que está saindo. Mas você pode, de acordo com a média de permanência dos clientes no seu espaço, você coloca aqui e aí o Evo vai registrar uma saída automaticamente. Com isso, você vai ter habilitado aqui em cima, ó, a ocupação da academia e vai conseguir saber em tempo real quantas pessoas tem no seu espaço. É claro que se você não controla a saída efetivamente, você só usa essa função aqui dos minutos, você não vai saber se aquele cliente realmente saiu, mas já vai te dar uma ideia muito melhor do que aquela que você tem hoje, tá? E aí, depois de configurar isso, você vem aqui em bloqueio de acesso e você pode bloquear por ocupação máxima. Então, se você está liberado para ter só 100 clientes ao mesmo tempo, você coloca aqui a quantidade de 100 e coloca uma mensagem que esse cliente vai receber quando ele tentar acessar e tiver já a capacidade máxima atingida. Então, ele vai receber essa mensagem, vai falar provavelmente para esperar mais um pouco. Assim que a próxima pessoa sair, ele consegue entrar. Lembrando que o seu cliente vai conseguir visualizar dentro do Fit a ocupação do seu espaço em tempo real, a partir do momento que você habilitar essa função. Então, ele vai conseguir ver se a academia está mais cheia, está mais vazia, ou até mesmo se ela está lotada, e não é bom nem ele ir neste momento. Certo? Sim. Alguma pergunta aí, Nath? Algumas eu estou respondendo aqui pelo próprio chat mesmo, por isso que eu estou olhando para o lado aqui. Sobre abrir, né? Eu acho que a gente até já falou, mas só reforçando, quando é um link do YouTube, a gente consegue visualizar dentro do próprio aplicativo, e quando é um link do Zoom, do Meet, enfim, de alguma outra plataforma, o aluno vai clicar lá e vai ser redirecionado para outra plataforma, tá? E aí, só complementando a pergunta aqui da Luísa, se tem como o aluno pegar o link pelo app e abrir pelo notebook. Na verdade, faz mais sentido que ele entre, nesse caso, se ele quer assistir a aula pelo Note, que ele entre na agenda através da área do aluno, né? Porque ele acessa pelo desktop e aí ele clica no link e vai assistir pelo notebook mesmo. Pelo aplicativo, ele consegue espelhar a tela ou no Note ou na TV, se ele tiver uma Smart TV, tá? Exatamente. É isso aí. Podemos seguir. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar naquilo que a gente começou a falar lá atrás sobre a prescrição de treinos, né? Então, a gente falou bastante de aula, uma atividade mais coletiva, mas se você quer, como eu falei, prescrever um treino personalizado ou mandar um determinado tipo de treino para um grupo de clientes que tenha características semelhantes, a gente tem essa possibilidade de fazer isso também. E a primeira coisa para você começar a preparar os seus treinos, né? Eu vou agora navegar até aqui a área de treinos. Eu vou primeiro nos exercícios. Então, para quem ainda não conhece, no Evo você precisa primeiro determinar todos os exercícios que você vai deixar serem usados nas prescrições de treino. Em cada exercício, pessoal, você consegue vincular ou um link para um vídeo, tá? Que, de novo, se for um vídeo do YouTube, ele vai aparecer dentro do aplicativo, tá? Ou você coloca uma imagem. Essa imagem pode ser tanto uma foto, né, uma imagem estática, como um GIF, que eu particularmente acho muito legal. Quando a gente está falando de exercícios, né, que tem uma demonstração bem curta, né, uma coisa de 2, 3, no máximo 5 segundos, você já consegue mostrar uma execução, é muito legal usar o GIF. Por quê? O GIF é leve,
e ele já começa a rolar assim que o cliente abre o exercício no aplicativo. Ele não precisa dar play, ele não precisa carregar através da internet, né? Então, é muito prático e acaba sendo bastante funcional para o seu cliente se você tiver a prescrição de exercícios através a descrição do exercício, né, a demonstração do exercício através de um GIF. Lembrando que é um ou outro, tá? Se você colocar um link, o aplicativo vai mostrar o link. Se você colocar o link junto com a imagem, né? Se você colocar só a imagem, obviamente, aí ele vai mostrar só a imagem que você colocou. Então, a primeira coisa seria você construir aqui a sua biblioteca, né, de exercícios. Acabei de falar para a Nath que eu não gostava desse termo, né? Mas assim, o seu repositório de exercícios aqui para você poder usar depois. E aí, você prescrevendo, o cliente vai ter acesso aos vídeos e às imagens. Eu vou mostrar daqui a pouco, só para não confundir um pouco, como seria a novidade que a gente está lançando e vai entrar no ar na semana que vem. Mas vamos focar primeiro nos exercícios por enquanto. Então, você construiu ali todo o seu repositório, né? Dividindo, se você quiser, por grupos de exercício. Então, vou voltar aqui para para vocês verem. Eu posso criar diversos grupos de exercício, posso dividir pelo segmento corporal, posso dividir pela capacidade física que está sendo mais trabalhada, se é um exercício mais aeróbio, anaeróbio, de flexibilidade, de explosão, o nome que vocês quiserem dar. Então, você cria a sua segmentação aqui, e isso vai ajudar bastante depois vocês na organização. E aí você tem um recurso novo, que também foi feito aí no ano passado, aí por conta da pandemia, que é a prescrição de treino em massa. Então, você pode, através desses exercícios, criar... Opa, estou aqui. Treino padrão, desculpa, fui para a área errada. Você vai entrar aqui no treino padrão, e aí você pode criar o seu treino padrão, ou acessar os treinos que você já criou, né? Ou até mesmo que você exportou de um cliente determinado como treino padrão. Então, você tem todos os seus treinos aqui, e aí você pode usar esse treino e exportar para diversos clientes. Então, usando essa opção aqui de exportar para cliente, você vai poder escolher aqui uma data de início e fim, né, que você quer para esse treino, e você vai escolher aqui ou um grupo de clientes ou um único cliente, tá? Esse é um recurso que a gente implementou depois, então você pode escolher um único cliente aqui e mandar direto para ele, ou se você quiser mandar para vários clientes ao mesmo tempo, você vem aqui, ó, deseja enviar para mais um cliente, clique aqui. E aí ele vai te mostrar opções de segmentação. Então, você pode segmentar o grupo de clientes por contrato ativo que ele tenha, por níveis. Isso é muito legal porque o nível é bastante flexível. Então, serve também como uma etiqueta que você pode colocar nos seus clientes, não necessariamente vinculado às aulas que ele faz. Então, você pode criar os grupos de níveis, etiquetar esses clientes com o nível, e por aqui você separa um determinado segmento e passa um treino específico para eles. Eles vão acessar esse treino por dentro do Fit. Qual a diferença do treino e da aula? É que no treino você consegue configurar toda uma organização, um progresso. Ele vai fazer primeiro uma sessão, depois a outra. Você pode, por exemplo, dividir o mesmo treino, uma única sessão de treino, em 3 blocos e colocar 3 vídeos diferentes para cada bloco. Enfim, depois você vai poder segmentar aqui. Nesse caso aqui não vai ter ninguém com essa característica, eu vou aplicar todos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, por sexo, vamos ver se aparece alguém. E aí você vai clicar em exportar. E aí o Evo vai mandar esse treino para todos os clientes que fazem parte desse segmento que você mandou. Vocês também têm acesso a desfazer essa ação. Caso você não tenha exportado corretamente, você viu aqui que foi um número muito maior do que você imaginava que ia ser, você pode desfazer essa exportação e esses treinos vão sumir do perfil desses clientes. Então, a gente acha que esse recurso pode ser muito bem utilizado por vocês nesse momento, se você organizar esse repositório de treinos e prescrever esse treino de uma forma mais personalizada para esse grupo de clientes, ou até mesmo para um treino para cada cliente, e colocar na mão dele uma ferramenta que vai fazer ele continuar treinando mesmo em casa. Muito bem. Dúvidas? Temos dúvidas a respeito, não exatamente aí do treino padrão, mas sim lá do cadastro de exercícios. CrossFit Sítios está perguntando se esse link ele consegue colocar coisas do WOD ou se só serve para exercícios mesmo, se isso vai refletir lá no WOD, né?
Por enquanto não, mas a biblioteca vai fazer sentido para você colocar os movimentos aí do CrossFit. Aguenta aí que você já vai entender. Júnior está perguntando, tem uma escola de dança de salão, posso adaptar os exercícios para os passos de dança? Mesma coisa. Eu acho mais fácil você mostrar a biblioteca e aí as coisas vão se encaixar. Exatamente, que é isso que é nesse momento que a gente está, pessoal. Então, eu acredito que é o que está na cabeça de todo mundo, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, como eu falei, o cadastro de exercício. Mas o que a gente fez, aproveitando a flexibilidade do Evo, para conseguir entregar para vocês isso de maneira bastante rápida, o que a gente fez foi aproveitar essa estrutura de cadastro de exercícios para vocês poderem usar para qualquer coisa. Então, ainda que aqui dentro do Evo esteja aqui nome exercícios, vocês podem colocar aqui qualquer aula. Então, eu até criei um exemplo aqui, deixa eu achar meu exemplo, que é uma aula, eu acho que está em outra filial. Eu vou criar uma dos... Ah, não, desculpa, eu que estou no lugar errado. Estou aqui em treino padrão. Então, eu vou voltar aqui para o exercício. Então, vocês podem usar essa mesma estrutura de exercício também para colocar aulas. Então, no exemplo que eu criei aqui, eu joguei uma aula de Body Combat dentro da minha estrutura. E aqui eu coloquei um link da minha aula completa. Então, é uma execução de 45 minutos de uma aula, que você pode ser aqui as suas aulas, né? Que você organiza e vai já criando o seu repositório. Porque na semana que vem, se você já quiser participar do beta, que daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes, você já vai conseguir vincular essas aulas que você criou aqui dentro com essa biblioteca que vai aparecer dentro do Fit. Então, você pode criar o seu grupo de exercícios aqui, ó, o exemplo que eu criei. Eu escrevi a palavra aulas, tracinho Body Combat, porque isso vai me ajudar a, lá dentro do aplicativo, diferenciar uma aula da outra. Então, você pode, inclusive, misturar aulas com exercícios, com OD. Então, poderia ser aqui o OD, tracinho e o nome do OD. E aí você coloca o vídeo daquela aula inteira, ou o vídeo da execução, da instrução de como ele faz aquele OD. Enfim, o sistema aqui é bastante flexível, você vai poder fazer basicamente o que você quiser. Então, já vou aproveitar e mostrar como é que fica nesse módulo novo que a gente criou. Então, aquela tela que eu estava mostrando para vocês, ela vai ficar desse jeito. Você vai escolher o grupo de exercícios da mesma forma, vai poder criar o seu grupo aqui. A gente trocou lá onde está nome, onde está a descrição, agora vai chamar nome, né, que é o nome da aula ou o nome do exercício, e você vai ganhar também embaixo um campo descrição para você poder escrever com mais detalhes sobre aquela aula, né? Você vai poder, inclusive, essa aqui a versão não é a mais atual, na hora que eu tirei o print, não sei o que aconteceu, mas você vai ter até como colocar negrito, colocar um link aqui dentro da descrição do exercício para ele poder clicar e abrir um outro canal, etc. E aí você vai vincular o vídeo dessa aula aqui dentro, tá? O vídeo ou o GIF, assim como você faz com o exercício. Então, lembrando, pessoal, não é porque o nome está exercício que você vai precisar ficar restrito a isso. A gente fez de um jeito que lá no Fit, eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, não vai aparecer a palavra exercício, só vai aparecer a palavra biblioteca. Então, o que o seu cliente vai ver é o nome do grupo de exercício que você criou e o nome que você cadastrou aqui dentro. Então, para ele, vai ser uma biblioteca de aulas, pode ser uma biblioteca de WODs, pode ser uma biblioteca de movimentos da dança, como vocês perguntaram, pode ser qualquer coisa. Então, é bastante flexível para vocês usarem isso do jeito que vocês quiserem. E aí o cliente vai conseguir enxergar isso exatamente assim, tá? Deixa eu carregar aqui para vocês verem. É assim que vai ficar no aplicativo, tá? Então, vocês vão ganhar um novo ícone aqui, que pode aparecer tanto na barra aqui embaixo, como lá dentro do menu, tá? Aqui no menuzinho você também vai ter o novo ícone biblioteca. E ao clicar na biblioteca, é isso que o seu cliente vai ver. Então, como eu falei, ó, os nomes que vão aparecer aqui, que nesse exemplo que a gente fez aqui para o nosso protótipo, estão com os nomes de exercícios, mas como eu falei, poderia estar aqui, aula Body Combat, que foi o que eu acabei de criar. E dentro desse agrupamento de aula Body Combat, teriam todas as minhas aulas de Body Combat, aula 1, 2, 3, 4, 5, você pode colocar o nome do tema, você pode colocar o que você quiser. Ele já vai ver um thumbnail aqui, né, uma miniatura daquele vídeo ou daquela imagem que você vinculou, e aí ele vai poder buscar aqui pelo campo de procura, ó, pode digitar e buscar uma aula específica. Então, o exemplo aqui, ele está buscando um exercício, né? Mas no caso de vocês, ele vai achar uma aula ou um exercício.
Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, ele pode usar a busca vai retornar esses resultados aqui para ele, né? Então, eu busquei rosca, ele já me trouxe todos os exercícios, ou ele me traria todas as aulas que tenham a palavra rosca. E aí ele vai poder clicar e ir direto para aquela aula. Então, ó, já vai começar a execução do vídeo aqui nessa tela. Ele vai ter acesso à descrição, lembra que eu falei para vocês? Agora você vai poder criar a descrição aqui. E ele vai ter os controles para poder ver isso em full screen, né? Então, se ele virar o celular, ele vai poder usar a tela inteira para assistir aquela aula, ou vai poder usar o recurso de transmitir aqui, caso ele tenha uma Smart TV ou um Chromecast, ele vai conseguir ver também isso pelo dispositivo dele, tá? Então, esse recurso que a gente acredita que vai facilitar bastante, você usar em conjunto as aulas ao vivo na sua grade, a prescrição de treino para aquele grupo de clientes que vai ter uma prescrição mais detalhada e vai poder seguir os treinos com um progresso, né, com uma progressão, e também o repositório de aulas já gravadas, essas 3 funcionalidades juntas vão dar a vocês muito recurso para poder continuar oferecendo serviços mesmo com a academia fechada, tá? Então, esse recurso a gente vai lançar em beta até o final da semana que vem. Então, para quem quiser participar dessa primeira fase, eu sugiro que vocês já entrem de novo, né? A gente sempre coloca aqui, a Nath vai colocar aí para vocês um link de um formulário bem simples, só para vocês colocarem os dados aí, para a gente poder entrar em contato e começar esse teste, tá? É bastante simples, a gente acredita que o período beta vai ser bem rápido, mas só os clientes que entrarem com a gente nesse form, né, nesse formulário que a gente vai passar aqui, é que vão usar isso num primeiro momento, tá? Então, aproveitem, é muito legal esse recurso, a gente também ficou bastante feliz de conseguir fazer ele rápido e oferecer para vocês. Aproveitem, entre aí no formulário, a Nath acabou de colocar aí, tá, pessoal? Mesmo quem já está colocando no chat, legal colocar aqui a participar, mas entra no link, porque através do link é que a gente vai ter as informações de vocês que a gente necessita para entrar em contato e habilitar o beta, tá legal? Exatamente. Perguntas, Nath? Sem grandes perguntas a respeito, só a galera comemorando, falando que esperou bastante tempo por isso, que ficou muito bom, que as ideias estão pipocando, é essa a ideia mesmo, assim, que vocês saiam, desliguem aqui a transmissão e vão pensar como organizar, a gente está igual ao desenvolvimento da vacina, é ótimo. Só podia ser rápida a distribuição também, né? Mas tudo bem. A distribuição depende de vocês, né? Uma boa analogia. Agora a gente espera que vocês usem, né? O que a gente mais gosta é de ver quando os clientes estão usando aquilo que a gente faz. Então, usem, mandem depois para a gente, né? Mandem os feedbacks do que deu certo. Exemplos de como vocês se organizaram com dicas, se organizaram com aulas completas, se organizaram com exercícios fracionados. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Então, a parte mais bacana da biblioteca é que realmente vai ficar a gosto de vocês, né? Para algumas academias faz sentido você disponibilizar um monte de aula inteira, comprida, gravada. Para outras faz sentido só um pedacinho e algumas dicas, enfim. Para CrossFit, você olhar, separar, né, todos os movimentos ali e tudo mais, separar os benchmarks, por exemplo, enfim, dá para pirar nessa história. Dá trabalho, né? Já vamos alinhar a expectativa aqui, tá? Que não é uma coisa facinha, dá trabalho para ficar bem feito, mas quando fica bem feito, assim, é um negócio que vai ser uma baita mão na roda para vocês, realmente. Então tá aí o link. Pode falar. Já que dá trabalho, né, Nath? Como eu falei agora há pouco, vou enfatizar de novo. Já comecem a fazer, tá? Mesmo antes do recurso estar disponível, porque tudo que vocês cadastrarem hoje nos exercícios vai servir depois. Vai ser só você entrar lá e clicar para disponibilizar isso no seu aplicativo. Então, já aproveita e já vai organizando a sua biblioteca. E aí, para quem está com dificuldade, não sabe ainda direito como configurar, como inserir os vídeos, tá? Para quem chegou depois, não deixem de entrar no vídeo e salvar aí nos seus favoritos, para vocês poderem depois não ter dificuldade, né, em configurar. Então, tem um trabalho de configurar dentro do Evo, mas é importante vocês terem essa biblioteca bem organizada dentro do YouTube também. Exato. Eu dei uma picotadinha aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas
É isso aí, a bola está com vocês agora para categorizar e entender aí qual vai ser a melhor estratégia. Daiana falou, então é melhor que seja salvo em GIF? Depende, Daiana. Se é, por exemplo, o caso desse exemplo aí, né, que é um exercício rápido, de execução simples, talvez sim, porque o cara já consegue olhar ali sem precisar dar play, sem nada. Se é uma coisa um pouco mais complexa, que demanda um pouco mais de explicação, aí um vídeo faz mais sentido. Então, vai da análise realmente de vocês aí, dentro da estratégia de treino de cada negócio. Certo? Vou mandar aqui de novo. Quem não pegou aí no chat, pega, se inscreve, que é por lá, tá, gente? Não adianta depois entrar no suporte e falar, eu participei da live, eu queria fazer o beta, e, mas você preencheu? Não preencheu. Então, tem que preencher, porque é por onde a gente vai conseguir controlar e fazer, né, a comunicação realmente com vocês. Esse beta é eu que vou tocar, então, por favor, me ajudem a me organizar aqui e conseguir habilitar de todo mundo. Certo, Gilson? Mais algum recado final? Não, nenhum recado. Falei tanto hoje, estou até com dor nas minhas cordas vocais aqui. Mas muito legal, pessoal. Obrigado demais pela participação. Pô, é muito legal quando as pessoas participam. A gente já tinha imaginado, né, que essa live ia durar aí perto de 1h30. E, pô, obrigado mesmo, porque isso enriquece, né? Isso faz a gente... o que a gente faz, a gente estava até comentando com a Nath hoje, o que a gente faz é ouvi-los e procurar fazer as coisas para vocês. Então, a nossa área aqui de produto não existe, não faz sentido sem os clientes. Então, quando vocês participam da live, ela fica muito mais rica e podem ter certeza que a gente fica ainda mais feliz. Exato. Só antes de finalizar, só essa pergunta do Thiago, que eu acho que é importante. Ele perguntou se dá para liberar parte da biblioteca para o público e não ter acesso completo. Não, tá, gente? Assim, essa função foi pensada justamente para ser uma coisa massiva. Então, se você quer fazer algum outro tipo de organização mais restrita, você vai precisar usar ali a prescrição, o grupo de atividades, enfim, todas as configurações aí que a gente falou mais cedo. Essa é para todo mundo que tiver login no seu Evo vai conseguir entrar lá e vai conseguir acessar. Então, também é outra coisa para levar em consideração na hora de estruturar realmente o conteúdo que vai para a biblioteca, né? Só 2 detalhes, né, Nath? Por isso que eu até mostrei aquela configuração do aplicativo. Hoje você consegue bloquear o acesso de quem tem um plano inativo. Então, quem está inativo, se você bloquear, ele vai acessar o FIT, mas ele não vai conseguir acessar a biblioteca. Ele só vai conseguir acessar a página de vendas e comprar um contrato. Depois que ele comprar, aí o acesso vai estar liberado para ele. Então, isso sim você consegue restringir. E o segundo ponto, lá dentro da tela nova, você vai poder marcar em cada exercício ou cada aula, né, cada item que você criar, se você quer incluir na biblioteca. Exato. Então, não são todos aqueles exercícios que você usa na prescrição de treino dentro do seu espaço que vão aparecer automaticamente para o cliente. Só aqueles que você marcar para aparecer. Então, você pode continuar usando os exercícios para um tipo de coisa e, por exemplo, colocar só as suas aulas na biblioteca. Então, como eu falei, é bastante flexível. Você pode fazer diversas combinações aí e usar à vontade. Isso mesmo. O Eduardo perguntou se a gente vai conseguir prescrever treino pelo app daqui a alguns meses, Eduardo. A gente vai começar a trabalhar nisso em breve. Beleza, gente. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela interação, como o Dilson falou. A gente está trabalhando bastante aí para dar conta dessas demandas novas, né, que a pandemia veio trazendo ao longo do ano e agora está trazendo de novo, então tem bastante novidade para surgir por aí. Acompanhem nossos canais, mantenham as nossas redes sociais e tudo mais. E a gente se vê daqui uns 15 dias, provavelmente, com mais novidades e mais assuntos para conversar. Bom final de semana, bom finalzinho de sexta. Até mais. Valeu, gente. Bom final de semana. Tchau.